Já imaginaste uma loja onde tens de pagar para poder comprar e ainda assim que milhões de pessoas façam fila para aderir? Essa empresa é a Costco. A grande gigante do retalho revolucionou a forma como consumimos. Com preços altamente competitivos, uma seleção reduzida de produtos e um modelo de subscrição que gera milhares de milhões de dólares, a empresa é um verdadeiro fenómeno mundial. Mas qual é que é o segredo deste sucesso? Porque é que os clientes continuam a renovar as subscrições ano após ano? Ora, no episódio de hoje vamos explorar a estratégia da Costco e perceber porque é que esta empresa está a mudar o panorama no mundo do retalho. Fica desse lado até ao fim para descobrir se esta é então uma boa oportunidade de investimento. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Costco opera armazéns de adesão exclusiva e plataformas de e-commerce baseados no conceito de oferecer aos seus membros produtos de marcas nacionais e próprias a preços reduzidos, cobrindo uma ampla gama de categorias. Este modelo gera altos volumes de vendas e uma rápida rotação do inventário e, quando combinado com eficiências operacionais, compras em grandes volumes, distribuição eficiente e redução na gestão de mercadorias, permite que a empresa opere com margens brutas significativamente maiores do que os outros retalhistas. Uma estratégia fundamental desta empresa é comprar diretamente aos fornecedores, enviando os produtos depois para pontos de consolidação ou armazéns, e este sistema reduz desde logo os custos associados a canais de distribuição tradicionais. As operações de e-commerce são integradas nesta rede logística, permitindo depois a entrega direta ou através de parceiros. Os armazéns da Costco são enormes, sendo projetados para maximizar a eficiência e reduzir os custos operacionais. O modelo de self-service com produtos armazenados em prateleiras e expostos em paletes minimiza a necessidade da mão de obra e, adicionalmente, o formato de subscrição permite um controle mais rigoroso sobre as perdas de inventário. A Costco segmenta as suas operações então da seguinte forma: as mercadorias principais, onde estão os alimentos e bens de consumo, os não alimentos, como eletrodomésticos e outros parecidos, mas também os alimentos frescos, como são a carne, o peixe, hortícolas e padaria. Tem ainda serviços auxiliares, como são postos de combustíveis, farmácias, óticas ou instalação de pneus, e ainda outros negócios, como é o caso do e-commerce e ainda de viagens e serviços complementares. A receita de subscrição é um componente essencial no modelo de negócios desta empresa. Os membros podem utilizar o seu cartão em todos os armazéns e plataformas de e-commerce da empresa. As subscrições Gold, Star estão disponíveis para indivíduos, enquanto as Business são limitadas a empresas, e os membros desta última podem adicionar inclusivamente outras pessoas afiliados por uma taxa anual adicional. Em 2024, o valor da subscrição rondava os $65 nos Estados Unidos, variando noutros países, e todas estas subscrições pagas incluem um cartão doméstico gratuito. Os membros depois podem fazer upgrade para a subscrição Executive, que está disponível nos Estados Unidos, mas também em mercados como o Canadá, o México, o Reino Unido, o Japão, a Coreia, Taiwan ou a Austrália, e o custo adicional varia por país, sendo que estes membros Executive recebem então uma recompensa ou 2% de cashback sobre as compras qualificadas até o máximo de $1.000 por ano. A percentagem das vendas que estes membros Executive representam ronda aproximadamente os 73% das vendas globais da empresa. A taxa de renovação também é alta, aliás, nos Estados Unidos e Canadá andou nos 93% e internacionalmente nos 90%. A maioria dos membros renova mais ou menos dentro de 6 meses depois da data de vencimento, e o alto nível de retenção demonstra a fidelidade à marca e a proposta de valor que os consumidores veem na empresa. Atualmente o número de clientes continua a crescer, tem mais de 136 milhões, sendo que sensivelmente metade são clientes pagantes. Apesar da presença internacional, a Costco tem ainda uma forte dependência geográfica dos mercados da América do Norte, como são os Estados Unidos e o Canadá, que juntos representam a maior parte das vendas e margens operativas. Embora a empresa ainda esteja a expandir a sua presença globalmente, mercados como o Japão, o Reino Unido e o México são relativamente pequenos em comparação com o mercado doméstico, mas não deixa de ser por isso que a Costco opera mais de 890 armazéns, planeando abrir mais 26 durante este ano. A divisão de e-commerce representa cerca de 7% das vendas, enquanto as vendas originadas digitalmente, por exemplo com entregas, viagens e serviços de supermercado, representam mais ou menos 9% das vendas totais. A nível de
concorrência, aqui o diferencial competitivo da empresa passa pela tal fidelização dos membros, porque as taxas de adesão são, neste caso, um fator crítico no modelo de negócio da empresa. O facto da empresa ter uma gestão de inventários com menos de 4.000 items individuais por armazém, o que desde logo é uma diferença enorme para a concorrência, reduzindo complexidade e melhorando a eficiência operacional. E depois porque a empresa tem uma marca própria, permite uma oferta mais competitiva e que também representa uma parte significativa das vendas. Voltando então atenções para os números, 2024 foi um ano positivo, a Costco reporta de setembro a setembro e o crescimento foi de 5%. O segmento de e-commerce continua a crescer muito mais rapidamente que os restantes, logo seguido do mercado internacional, onde, como eu disse, a Costco ainda está em processo de expansão. As subscrições também mostram crescimento, mas numa tendência decrescente face aos últimos anos. Em sentido contrário, vai a margem bruta, quase nos 11%, o que para alguns pode parecer baixo, mas faz todo o sentido na indústria onde a empresa está a operar. Ora, afastando-nos um pouco mais, vemos que quer o lucro líquido, quer o lucro operativo trazem uma trajetória ascendente nos últimos 3 anos e tudo isto são, até ver, notícias positivas. Passando para o balanço, quase 10 mil milhões de dólares de dinheiro em caixa, chegam e sobram para pagar a dívida de 6 mil milhões, portanto, zero alavancagem. E temos ainda que os ativos totais são superiores aos passivos totais. Reparem como a Costco tem mais de 18 mil milhões de dólares em inventário, um valor significativo que se deve ao alto turnover do mesmo. E o que é isto? Bom, como vocês podem ver na imagem, um turnover de 11 significa que a Costco vende quase todo o seu inventário e substitui o mesmo 11 vezes por ano, o que é, digamos, desde logo um bom sinal. Analisando as entradas e saídas de capital, o que vemos aqui é novamente uma tendência de crescimento desde 2022, com mais de 6 mil milhões de dólares de fluxo de caixa livre. E isto é interessante porque os mais distraídos vão dizer que os 9 mil milhões de dólares que a empresa pagou em dividendos, obviamente, não estão suportados por estes fluxos de caixa. Mas reparem que nos anos anteriores, em condições normais, a empresa não pagou este valor em dividendos. Então, o que é que aconteceu aqui? Bem, o que aconteceu foi que a empresa declarou um dividendo especial de 15 dólares no ano passado. Este dividendo especial é pago apenas uma vez e já tinha acontecido no passado, esporadicamente, em 2020 ou, por exemplo, em 2017. Na prática, o dividendo normal da empresa anda perto dos 5 dólares, o que é mais do que suportado pelo free cash flow ou dos fluxos de caixa livres que vimos. Portanto, muita segurança neste dividendo, que aliás vem em crescimento há 20 anos consecutivos, assim que até agora a imagem que fica é de qualidade em todos os aspectos do negócio, suportado também por uma posição financeira dominante. Veremos se o passado esconde alguma coisa. Ora, a receita tem crescido a 8% ao ano, com uma margem bruta em ligeiro declínio, com o EBITDA a crescer à mesma velocidade e o lucro líquido, esse sim, com crescimentos anuais na casa dos 12%. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, crescer a 12% ao ano para uma empresa que já tem receitas na casa dos 250 mil milhões de dólares é qualquer coisa de impressionante. E segundo, reparem no que acontece quando os lucros líquidos de uma empresa crescem mais rapidamente do que a receita ou o EBITDA. Acontece que a margem de lucro expande. Obviamente, não é um contexto sustentável indefinidamente, mas eu acredito, pode bem chegar aos 4 ou 5%. A nível de recompras de ações são praticamente não existentes, o dividendo tem crescido a 11% ao ano, suportado pelo tal crescimento dos lucros, e novamente um cenário crítico da avaliação, reparem no que aconteceu ao múltiplo EV/EBITDA, isto é, ao valor que o mercado atribui à empresa ao longo do tempo. O mercado tem atribuído à empresa um múltiplo cada vez maior, com 2024 a ser um múltiplo completamente fora de série, porque se até 2017 a empresa andou entre múltiplos de 13 a 17 vezes o EBITDA, de 2019 a 2023 passámos para um intervalo entre 20 e 24 vezes e agora parece que vamos passar para a casa dos 30. Isto coloca a empresa a valores próximos de outras, como a Netflix, a Broadcom
Broadcom ou Fortinet, empresas com margens muito superiores, das quais se espera mais crescimento e com ventos a favor mais facilmente identificáveis. Mas eu, de certa forma, percebo o porquê do mercado adorar a Costco. As métricas de performance são fantásticas, com um ROIC de 33%, um ROA superior a 10%, fluxo de caixa livres a crescer a 13% ao ano na última década, uma dívida negligenciável, tudo sinais de excelência. Mas até a excelência pode sair cara. Lembrem-se do que dizia o Howard Marks no último episódio: para se ter sucesso em investir, não basta comprar boas empresas. É preciso comprar boas empresas, mas a valores aceitáveis. E qual é que seria então esse valor? Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não! Agora mais a sério, o que eu fiz foi projetar o EBITDA da empresa até 2034, seguindo as previsões dos analistas, que vão até 2029, e depois complementei com valores que me parecem aceitáveis, dado o crescimento do mercado internacional à volta dos 7% ao ano. Ora, isto resultaria em crescimentos do EBITDA da Costco ao ano entre os 7% a 11%, resultando num valor de $1.350, mais coisa, menos coisa, em 2034. Este valor representa uma valorização anual inferior a 3%, o que, digamos, não é lá a grande oportunidade de investimento. Se eu projetar os fluxos de caixa relativos ao património acionista para crescimentos de 12% ao ano e assumindo uma valorização anual em linha com o S&P 500, o valor intrínseco de uma ação andaria nos $500, praticamente metade do valor atual de mercado. Estará então o mercado cegado pela qualidade desta empresa? Serão as minhas projeções irrealistas? Bom, eu mostro-te e tu decides. O valor atual de mercado assume crescimentos dos fluxos de caixa livres de 19% ao ano durante 10 anos. Ou, se quiseres ter uma ideia, o mercado acha que em 2034 a Costco vai conseguir perto de $40 mil milhões de fluxos de caixa livres, sendo que no ano passado fez 6 e em 2015 tinha perto de 2. Portanto, apesar de ser uma empresa que eu adoraria ter no meu portfólio, pela solidez, pelo crescimento, pela performance, é fácil de ver que este preço é uma loucura. Aliás, bastaria olhar para o múltiplo preço-benefício de 57 vezes para perceber que alguma coisa não está bem. No entanto, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a empresa, assim que passa pelos comentários e partilha o teu bitite. Semana bem verdinha para a maioria dos índices mundiais, com o DAX a bater recordes e a fechar a 8ª semana consecutiva com ganhos. Nota ainda para o nosso PSI, que também teve uma performance de salientar. São mais de 750 mil os funcionários públicos, um número que fechou 2024 como também o mais alto de sempre. As câmaras municipais são quem mais faz expandir este número, numa fase da nossa sociedade em que são cada vez mais as capacidades digitais a nível de serviços. É verdade que a grande maioria destes funcionários estão associados a posições na educação ou na saúde, mas eu arrisco-me a dizer que há ainda muito espaço para reduzir este número. Se quiseres ver um episódio dedicado a este tema, não te esqueças também de mencionar o mesmo nos comentários. Donald Trump voltou a ameaçar os BRICS com tarifas de 100% caso estes continuem com o projeto que pretende reduzir a dependência do dólar. Isto numa altura em que um dos países, neste caso a Índia, se encontra de visita por Washington. Numa primeira fase, isto até pode fazer algum sentido e desacelerar o avanço dos BRICS, mas é uma atitude que só vem reforçar o argumento por detrás dos mesmos. Por agora, ainda nenhum país se manifestou em relação a isto. Veremos se acenam apenas com a cabeça ou se mandam o Trump dar uma volta. Às voltas, continua a União Europeia depois de, novamente, Trump ter aprovado tarifas recíprocas aos países com quem realiza trocas comerciais. O problema aqui é que os Estados Unidos importam muito mais do que exportam para a Europa, com a agravante de que a troca também é bem desfavorável para eles. As tarifas impostas sobre produtos dos Estados Unidos pela Europa é superior à contraparte e Donald Trump quer resolver este problema à força. Eu digo que vai conseguir atingir este objetivo e muito provavelmente até abril deste ano, até porque apanha a Europa numa fase muito
delicada de crescimento económico. Estas vão ser, obviamente, medidas inflacionistas, em teoria, mas que também, diga-se de verdade, eu não acredito que durem muito tempo na prática. Por falar em inflação, a mesma surpreendeu tudo e todos nos Estados Unidos em janeiro, ainda antes deste novo presidente tomar posse, e apresentou uma subida à qual os mercados reagiram de imediato. A expectativa agora é de que a Fed deixe apenas uma vez as taxas de juro até junho de 2026. Essa descida deverá ser já em maio deste ano e veremos se até lá a inflação volta a surpreender e até podemos assistir mesmo a 0 descidas em 2025. A nível de portfólio, nós vimos 5 subidas de dividendo, a NextEra, a Cisco, Ventas, Meta, Brookfield, foram tudo empresas que subiram o dividendo entre os 3% a 12%. A nível de reforços, eu aumentei a minha posição na farmacêutica Merck, que está a sofrer com alguma desconfiança por parte dos mercados, mas quanto a mim continua a ser uma empresa incrível, com bons fundamentais e um problema por resolver até 2028. Vocês podem encontrar mais detalhes desta operação no Patreon. O portfólio, esse fechou nos 61% de valorização e conseguiu $44 em dividendos no que levamos de fevereiro. E é tudo por hoje. Já sabes que podes encontrar uma comunidade incrível no Patreon, onde a partilha de conhecimento e as oportunidades acontecem todos os dias, além de que tens também acesso a análises exclusivas que não encontras aqui no YouTube. Assim que passa por lá, mas antes deixa um like pelo YouTube se gostaste do episódio e ajuda-me a crescer também no Instagram para conseguir levar este conteúdo até mais pessoas. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.